Bom dia. Mais uma vez em Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo 3, a partir do versículo 2. Ruth 3 e 2. Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite limparás a cevada na eira, banha-te, unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, e o versículo 8. Tiago 4 e 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Números, capítulo 31. Números 31. E o versículo 23. Números 31 e 23. Tudo que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia se purificará com água purificadora. Mas tudo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Nós esperamos que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra. Prezados irmãos, deixa nós entendermos a sua vida. Quer dizer então que você é um crente, mas atualmente você se comporta como um descrente. Quer dizer então que você é crente, mas está travestido de descrente. Muito bem. Crente não anda com qualquer pessoa, não vai em qualquer lugar, não ouve qualquer música, não veste de qualquer jeito, não assiste qualquer coisa, não coloca a mão em qualquer coisa, não bebe qualquer coisa. O crente é diferente, o crente é separado. Nós não podemos zombar de Deus. O Senhor me salvou para ir para o céu. Não se engane, eu não vou mudar a minha vida. Deus não se deixa escarnecer. Talvez alguém pode pensar, mas por que tomar um banho purificador, se eu posso varrer a minha vida, espanar a poeira? A palavra de Deus diz, irmãos, que não tem nada mais atraente para os demônios do que uma vida varrida, do que uma casa varrida. Se você varrer a sua vida, você vai atrair os demônios. E se você ornamentá-la e mantê-la vazia, vai se tornar pior do que era antes de você crer em Cristo. O crente separa, discerne, diz não. O crente não anda em qualquer lugar. O crente toma providências. Tem problema com pornografia, toma providência. Tem problema com a bebida, evita certos lugares, evita certas pessoas. Tem problema com a luxúria, toma providências. Vocês se lembram de quando aquele anjo livrou Pedro da prisão?
Quando o anjo apareceu, aquelas cadeias caíram. Mas ele disse para Pedro: eu não sou babá de crente. Eu sei abrir porta de cadeia. Eu sei abrir algemas. Mas você que vai se vestir. É você que vai colocar o seu sapato. É você que vai cingir os seus lombos. E se você quiser, você me segue para a sua liberdade. Eu me apresento diante de um Deus vivo. Eu não sou costureiro de crente, não. Não sou alfaiate de crente, não. Isso é com você. Talvez alguém pensa, quer dizer então, que a minha vida significa para a igreja local, as minhas escolhas, o meu comportamento. Será que não sou só eu e as minhas escolhas e as minhas consequências e os resultados e os frutos da minha vida? Irmão, o problema não é a consequência, é a influência. Nós somos altamente influenciáveis. E quando você vive a vida que você quer viver, você influencia o pequenino, o fraco. Quando você vive a vida que você quer viver e chega no meio do povo de Deus, feliz, de nariz empinado, como se estivesse vivendo o auge da sua vida, o que eles vão pensar? Se você entra em qualquer buraco gospel e depois vem para o meio dos crentes e tem coragem de contar o que você viu e ouviu lá, o que o irmão que reúne numa localidade pequenina, que se o pregador não puder ir e não tiver visita, ele tem que dar graça pelo pão, pelo vinho e despedir com oração, ele e algumas irmãs, o que ele vai pensar de ouvir você falar que foi e viu o tremor, o mover das grandes massas? O que ele vai pensar? O que o irmão modesto vai pensar de ver você desfilar o seu sucesso, o seu império, e você não tem coragem de dizer no meio da congregação de Deus: eu aumentei a minha herança e eu aumentei a minha aflição, aumentei os meus recursos e aumentei a minha dor, não durmo mais à noite, tomo remédio controlado, sei lá se os meus filhos vão servir a Deus, porque eu não mostrei a eles o valor, só corri atrás do vento. O pior, meu irmão, é o que você não faz. Quer viver a vida? Vive. Mas se coloca na entrada do seu caminho e diz para aquele pequenino: não faça o que eu fiz, não escolha o que eu escolhi. Os alcoólicos anônimos começaram nos Estados Unidos. Um homem que estava numa das primeiras reuniões contou essa história. Não é que contaram para ele, ele estava lá o dia que isso aconteceu. Chegou um homem famoso da cidade, um empresário pop, chique, esporte. Chegou conversando, chegou brincando, mexia com um, mexia com outro, sentou na cadeira. E o mestre, o cerimonialista daquela sessão, perguntou para ele: você é um alcoólatra? Ele disse: dizem que eu tenho problema com a bebida, eu não sei. Você já prejudicou alguém com o seu vício? Ele disse: não. Eu vou perguntar de novo. Você já prejudicou alguém com o seu vício? E ele disse: no Natal passado aconteceu um episódio lá em casa, mas não foi nada muito grave, não. O homem falou: me dá o número do telefone fixo da sua casa. Ele deu. O homem discou e colocou no viva voz. A mulher atendeu. Ele disse: olha, a senhora é esposa do fulano de tal? Sou. Ele está aqui, nós estamos tentando descobrir e tratar o seu problema com a bebida. Só a senhora poderia nos dizer o que aconteceu no Natal passado? E o homem que estava escutando, irmãos, disse que o pior
é que ela começou a chorar antes de falar. Ela disse, era 2 horas da tarde, faltavam algumas coisas para comprar no supermercado. Ele saiu e a nossa filha, de 7 anos, pediu para acompanhá-lo. Ele chegou no supermercado, comprou o que precisava e voltando para casa, parou na porta do bar que ele sempre tem costume de parar. Naquele dia estava nevando, ele ligou o aquecedor do carro, deixou a nossa filha lá dentro, entrou no bar e encontrou seus colegas de faculdade que ele não via há muitos anos, e depois de algumas doses de bebida, ele perdeu a noção do tempo e ficou lá dentro 4 horas. A gasolina do carro acabou, o aquecedor parou de funcionar, a nossa filha congelou todas as extremidades do corpo, tiveram que amputar os seus dedos, ela ficará surda para o resto da vida dela, porque as suas orelhas queimaram de frio. Quando aquele homem desligou o telefone, diz que o popstar estava de gatão no chão. E o chefe da sessão chegou e colocou o pé na costela dele, empurrou e jogou ele de costa. E disse, você sabe onde fica a porta. Ou você sai ou eu te tiro daqui. Porque aqui nós tratamos alcoólatras. Aqui nós não tratamos mentirosos. Vai dizer que você não influencia o meio do povo de Deus? Com as suas escolhas, com o seu comportamento? Tem gente sendo ferida pelo seu sucesso, pelo seu orgulho. Tem gente sendo ferida pelo que você ostenta. Imagina minha irmã, meu irmão, se você tira 20 fotos de você mesma do mesmo ângulo e não consegue escolher uma que te agrada, imagina o Senhor. Se você não está agradando nem a si mesmo, imagina o Senhor, que é muito mais criterioso. Toma um banho, Ruth. Purifica. Boaz merece. Unge-te. Mateus capítulo 6, o versículo 17. Mateus 6 e 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Irmãos, Ruth desceria a eira, estava triste, estava com saudade, estava passando por um processo de quebrantamento tremendo. Mas lá na eira não estaria apenas Boaz, os servos estariam lá. E se você vai entrar dentro do quebrantamento, do fogo de Deus, se você tem desejo de ser uma pessoa diferente, transformada, não um crente melhor, um outro crente, você não pode sustentar essas coisas ou mostrar essas coisas. O processo em si, né? Isso não pode gerar um orgulho. Tem basicamente 2 tipos de pessoas no mundo hoje. Pessoas que sustentam ou oferecem ou mostram o seu sucesso, e aquelas que mostram a sua tragédia. De todo jeito, o homem tem que aparecer. Se eu sou um multimilionário, eu mostro para todo mundo. Se eu sou um morador de rua, pobrezinho, coitadinho de mim, estou em depressão, estou ansioso, preciso mostrar que eu sofro. Unge a sua cabeça, meu irmão. Você precisa ter o semblante de quem está indo para o céu. O seu semblante precisa mudar. Lá tem testemunhas. Lá tem uma nuvem. E Ruth, você precisa colocar o seu melhor vestido. Já pensou, irmãos? Ruth, no seu guarda-roupa,
procurando o melhor vestido para agradar Boaz? Você sabia que a moda de Deus é diferente da moda do mundo, minha irmã? O melhor vestido para Deus é para usar em casa. Ninguém compra o melhor vestido para usar em casa. A moda de Deus é assim. Vocês se lembram quando o filho pródigo voltou? Trazei o melhor vestido, porque nós estamos indo para a boate, porque nós vamos para a formatura. Não, nós vamos ficar em casa. Por que você não pode, irmã, repetir um vestido num casamento, mas não se importa de repeti-lo na eira? Isaías 3:7. Isaías 3:7. Naquele dia, levantará este a sua voz, dizendo: não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma, não me ponhais por príncipe do povo. Quando Ruth apareceu na eira com seu melhor vestido, ela mandava uma mensagem para o seu noivo, dizendo: eu quero responsabilidade. Eu não me importo de ter que ser uma referência. Eu não me importo se eu precisar ser modelo na minha igreja local. Eu não me importo de ter que abrir mão de certas coisas para mim ser o exemplo para o qual os outros olham, se espelham em mim. Não me importo. Se esse for o preço, eu pago. Em Salmos 45:9. Salmos 45:9. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é teu Senhor, inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos, os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio, a sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem na presença do rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença, serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais serão teus filhos, os quais farás príncipe por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração em geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Irmãos, quando Ruth se mostra na eira com sua melhor roupa, é como se ela dissesse: eu não estou nem pensando, não me passa nem pela cabeça voltar para os meus pais. Eu quero ficar aqui em Belém. Quero ficar com você. Não quero voltar para Moabe. Eu quero ser lembrada por toda a eternidade junto com você. Eu quero que meus filhos sejam alguma coisa. Quero que meus filhos sejam diferentes dos meus pais. Ela não sabia, mas seria bisavó de Davi. Ela não sabia, mas seria. Noemi falou: Ruth, quando você chegar lá, você não se comporta como oferecida não, Ruth. Você mostra para Boaz que você está disponível, mas você não é uma moça oferecida. O que é melhor?
Você se oferecer ao Senhor, mas não está disponível. Foi tão bom sentir o toque, sentir o Senhor falando comigo, mas não está disponível. E vai voltar aqui o estudo que vem do jeito que está hoje. Porque você está aqui hoje do jeito que você era o estudo passado. E não foi falta de instrução, não. Foi falta de disponibilidade. Porque você tem suas obrigações. Você serve a um patrão. Não se trata de querer ou não querer. Você não pode. Você não tem tempo. Não te des a conhecer, Ruth. Você está disponível, mas não é oferecida. Deixa Ele olhar para você, deixa Ele chamar você. Nota, Ruth, quando Ele estiver feliz, quando Ele tiver comido e bebido. Ah, irmãos, você já pensou? Quando Boaz estiver satisfeito, Ruth, as coisas vão acontecer. Não quando você estiver satisfeita, as coisas vão acontecer. A eira é dele. O desejo que precisa ser realizado é o dele. Deixa ele terminar a sua obra, deixa ele consumar a sua obra. Depois você aparece. Depois você entra em cena. Lucas capítulo 22, o versículo 42. Lucas 22, e o versículo 42. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. 1 Reis capítulo 12. 1 Reis capítulo 12, o versículo 32. 1 Reis 12 e 32. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar, semelhante fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que se levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel, e ordenou uma festa para os filhos de Israel, e subiu para queimar incenso. A obra carnal dentro da eira começa assim. Tudo que se chama evangélico, tudo que se chama gospel, começa copiando o que é de Deus. O que se faz lá, vamos fazer aqui. O tempo passa e agora eles estão fazendo o seu bel prazer. Copia e depois introduz o que lhe dá prazer, o que lhe satisfaz. Jeroboão foi assim. Não havia nada marcado para o 15º dia do 8º mês. Não pelo Senhor. Mas naquele dia ele se levantou e disse: estou com vontade. Quero. Posso. Meu pai e minha mãe não me proíbem. Então nós já sabemos qual é o seu ministério. É se levantar e mostrar para o seu pai e para a sua mãe que eles precisam se importar, porque um dia eles serão avós. Não, você não vai. Você não vai. Ah, mas é a última, nunca mais nos encontraremos. Todos irão, só nós ficaremos de fora e no céu. Quando você entrar e os seus colegas de escola e de faculdade ficarem de fora, observa o lugar onde ele vai se deitar, Ruth. Você precisa estar atenta. Vai estar de noite na eira. Você precisa observar, não tira os olhos de Boaz, minha filha. Você não pode errar. Você não pode ir na penumbra
e se deitar aos pés de qualquer um. Vai que você acha que é Boaz, mas não é, é um servo. Não adianta, não resolve o seu problema. Não tira os olhos dele, observa onde ele se deitar. Mateus 27, o versículo 29. Desculpa, versículo 59. Mateus 27, 59. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Irmãos, existe uma teoria de que as mulheres, naquele domingo de manhã, entraram num túmulo errado e não havia nada lá dentro daquele túmulo, e elas, enganadas, saíram propagando para todos que o Senhor Jesus Cristo estava vivo, mas não era verdade, porque elas tinham entrado num túmulo que realmente estava vazio, erraram de túmulo. Essa teoria foi refutada alguns anos atrás pelos próprios que a levantaram, quando eles leram esse versículo, porque elas estavam lá quando tudo começou. Não tinha como elas errarem de túmulo, porque elas estavam lá o dia e a hora que eles colocaram o corpo. Estavam olhando, atentas, onde Boaz se deitava. E aí, minha filha, quando ele estiver feliz e satisfeito, você vai e deita aos seus pés. Não é para prostituição, não é para um contato carnal. Deita aos pés do seu Senhor, deita aos pés do dono da sua alma. Você não é ninguém, Ruth. Você vai casar com o dono da eira, mas não significa que agora você ainda não é a serva. Você é só uma escrava. Você não reclina no peito, você deita aos pés. Apocalipse 1:17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Quem está falando essas palavras é o discípulo amado, aquele que lá no cenáculo estava tão perto do Senhor Jesus Cristo, na mesma altura do seu tronco, do seu tórax, do seu peito, na mesma altura do seu coração, tão chegado, com tanta intimidade. E agora em Apocalipse, João está velho. João é um ancião respeitado. Existem relatos históricos, irmãos, que João era respeitado até entre os detentos da ilha de Patmos. Mas aí ele vê o Senhor Jesus Cristo na glória, e ele não reclina no peito. Ele cai como morto aos pés do seu Salvador. Eu sou só o escravo, sou só o servo. Mateus 15, versículo 30. Mateus 15, 30. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Talvez, minha irmã, prezados irmãos, você tenha pensado, é muita coisa para mim. Eu não consigo. São muitos detalhes com os quais eu preciso me preocupar.
é muito difícil, são muitas exigências, é muita abnegação, não estou pronta, não posso, não consigo, não tenho tempo. Mas sabe, irmãos, uma vida apertada, uma vida sem tempo, uma vida ocupada, são para aqueles que estão divididos entre dois senhores. A palavra de Deus não diz que é pecado servir a dois senhores. Diz que é impossível. Não significa que não tem um monte de crentes tentando. E aí fica complicado tentar agradar ao Senhor. Realmente vai faltar o tempo. Realmente vai faltar energia, vai faltar força. Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 17, e o versículo 27. Pedro cogitou a possibilidade de servir a Deus e a César. E olha aqui, Mateus 17, 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter, toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Você já viu ou já leu um versículo mais cansativo do que esse? Vai, lança, fisga, tira, abre, acha, toma e entrega. Que sufoco! Mas quando nós lemos em João capítulo 21, o Senhor Jesus Cristo falou para ele: se você, Pedro, quiser trabalhar só para mim, João 21 e 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Ficou bem mais maneiro agora o jugo. Prezados, o livro de Juízes é a figura dos últimos tempos, inclusive dentro da igreja de Deus, ou do Senhor. Um livro que mostra uma nação perdida, sem líder, sem referência, fazendo o que lhe dava na telha, indo onde tinham vontade, relacionando com pessoas que lhes interessavam. Mas o capítulo 19 daquele livro mostra para nós onde o homem consegue ir quando o pecado é externado, até onde o homem consegue ir na sua abominação, na sua maldade, quando ele deixa o pecado sair para fora, quando ele não lava a sua vida, não purifica a sua vida. Mas o capítulo 19 de Juízes começa, irmãos, dizendo assim: havia um homem da casa de Levi, que perambulava nas montanhas de Efraim, casou-se com uma concubina de Judá. Viajando, não quiseram dormir em Jerusalém. Foram mais adiante e entraram numa cidade chamada Gibeá, da tribo de Benjamim. Lá sentaram numa praça. Vi um homem do campo que morava entre os benjamitas, mas era da tribo de Efraim. Tem como, meu irmão, essa história acabar bem? Existe alguma chance, minha irmã, dessa história ter um final feliz? Não tem ordem, não tem disciplina, não tem doutrina. Removeram os marcos antigos. Parece uma montanha russa espiritual. Mesma hora que está sentado, já está de ponta cabeça. Juízes 19, 25. Juízes 19 e 25.
Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a violentaram e a abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Muito diferente da eira de Boaz, onde a moça, a irmã, dentro dos planos de Deus, o irmão cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, se deita seguro aos pés do seu mestre, sem risco nenhum de ser abusado, sem risco nenhum de sofrer violência na alma. Tomara que essas palavras não estejam escritas na lápide do seu túmulo, minha irmã. Abusada pelo mundo, e depois aqui jaz a descartada. Que o Senhor nos abençoe.